falar sobre risco porque analistas da Fitch Ratings projetam que os maiores bancos brasileiros devem enfrentar um ambiente de negócios desafiador ao longo deste segundo semestre do ano, com pressão sobre crédito, qualidade dos ativos e também instabilidade geopolítica e incerteza eleitoral. É assunto para a editora da Broadcast, Renata Pedini, que já está conosco aqui no telão. Renata, seja bem-vinda, minha cara. Um ótimo dia a você. Todo mundo estava cantando vitória, os bancos chegaram em 2026 com balanços robustos. Quem estava um pouco capenga ainda nutria boas expectativas de que o segundo semestre seria bastante positivo. Parece que a maré virou, ainda tem risco no radar? Tem risco sim, Gabriel. Muito bom dia para você, bom dia também para você que nos assiste. Risco associado à provisão para devedores duvidosos. Os bancos fazem essa reserva de recursos para lidar com a inadimplência, e a inadimplência pode piorar por causa dos juros elevados. É um pouco isso que a Fitch Ratings está apontando numa apuração exclusiva do repórter André Marinho, aqui da Broadcast. Ele conversou com a instituição e a instituição diz o seguinte: a gente tem um cenário para bancos lidando ainda com o efeito defasado da Selic de 15%, que foi o pico recente, e ainda se preparando para um cenário em que a Selic não vai cair muito mais do que foi esperado anteriormente, né? A gente tem uma piora das condições de inflação, também tem riscos geopolíticos, e aqui a gente fala do petróleo em função da guerra no Oriente Médio e ainda os riscos eleitorais. Tudo isso coloca pressão na taxa de juros, o espaço para que ela caia é menor e, com isso, também o espaço para que as empresas e as famílias lidem com suas dívidas fica mais apertado. Daí um risco de aumento da inadimplência e também um risco de aumento dessas provisões, o que vai influenciar os níveis de lucro e de rentabilidade dos bancos. Para dar uma ideia, no primeiro trimestre, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco reservaram 45 bilhões de reais como provisões para devedores duvidosos. Isso representa um aumento de 33% em relação ao igual período de 2024. Agora, também o ponto de atenção está nessas provisões. A Fitch mantém a cobertura de Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e BTG Pactual e diz que todos registraram algum grau de deterioração nas suas métricas de qualidade, mas a dimensão depende da exposição a carteiras mais pressionadas. E aí, sob pressão, bastante pressão, está o Banco do Brasil, por causa da exposição ao agronegócio. Esse é um segmento que tem de lidar com preços de commodities, também com riscos climáticos, e a gente vê um volume elevado de provisionamento. A Fitch vê alguns sinais de que a piora está próxima do pico, mas esse quadro macroeconômico incerto pode atrapalhar esse processo. Nesse caso, também há uma questão aqui envolvendo as provisões, que é o seguinte: uma resolução fez com que a instituição tenha que antecipar um reconhecimento contábil de potenciais perdas, então maior rigor nesse provisionamento. Ao mesmo tempo, a renegociação e também a garantia de operações podem reduzir um pouco aí o ritmo dessas reservas, mas não está assegurada uma melhora rápida na rentabilidade medida pelo retorno sobre o patrimônio, no caso do Banco do Brasil. Aí a gente tem Bradesco, aqui a Fitch vê uma contínua execução de um plano de recuperação de 5 anos e também a ampliação da participação de operações com garantia. E Itaú e BTG, por sua vez, têm um perfil mais resiliente. Seja como for, tem então um cenário desafiador, como frisa a Fitch Ratings para as instituições financeiras. E se a gente for pensar na piora mais recente, aqui um adendo, né, um acréscimo a essa apuração, ontem a gente observou uma pressão grande no mercado financeiro e a curva a termo de juros chegando a indicar uma alta da Selic, por causa da piora do contexto de juros no mundo, também de inflação e questões domésticas. Então, pode ser que esse desafio se torne ainda maior, Gabriel. Feito. Renata Pedini, minha cara. Inclusive, conversei com algumas autoridades bancárias nesses últimos meses
demonstraram bastante incomodados com essa leitura de que o endividamento está alto no Brasil e que isso seria um problema para o setor. Mas quando a gente olha para a inadimplência crescente, estes riscos monitorados pela FIT, a gente vê que há algo sim em desajuste com o que é tradicional para o setor, mesmo que não tenhamos clareza de que o endividamento se torne inadimplência, seja realmente prejudicial para os bancos, segundo essas autoridades bancárias com quem eu conversei, os efeitos estão aí e a FIT está monitorando riscos para o setor para este segundo semestre. Obrigado pelas notícias e, claro, pela informação apurada pela equipe da Broadcast. Até uma próxima, minha cara. Bom trabalho a você. Até, e para você também. Valeu.